Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar o nosso capítulo 14, né? Então, dando continuidade ao nosso assunto, você pode pegar seu material, né, para acompanhar a nossa aula. Desejo a todos uma boa aula e vamos lá. Então, olha só, continuando, né, pelo que a gente estava conversando, o capítulo 14 fala sobre a atmosfera terrestre, né? E esse texto aqui agora, né, a apostila vem trazendo para a gente um conhecimento a mais, né? Essa é uma reportagem que conta que um aluno, né, ele é estudante de geografia e ele também é violoncelista, né? E ele usou a música, ele criou uma música para reproduzir, né, esse drama que a gente tem enfrentado, que é o aquecimento global. Tá? Como que ele fez isso? Né? Ele inovou usando uma coisa nova, né? Para arte, vamos dizer, né? Misturou a arte com a ciência e ele compôs a música baseado nos dados da NASA, tá? Sobre o clima do planeta de 1880 a 2012. Então ele foi pegando as temperaturas, a média da temperatura do planeta nesses anos e foi construindo a sua música. Lembrando que ele usou notas graves quando os anos estavam mais frios e conforme os anos foram esquentando, ele usou notas mais agudas. O livro de vocês, ele traz, né, o CADcore, né, para você acessar. E eu trouxe eles aqui para o vídeo aqui para vocês assistir, tá? Do estudante, né, tocando a sua música. Só que eu cortei ela um pouco, né, porque na verdade era uma reportagem, eu só coloquei a parte da música mesmo pra gente ouvir, né, e prestar atenção como é que muda as notas as notas musicais em comparação, né, à temperatura. Vamos pro vídeo então? Bem, então, né, é bem visível, né, pela demonstração com a música, né, que a temperatura do planeta realmente ela está subindo, né, conforme o tempo vai passando. Outro texto também, né, de reportagem que a apostila traz para vocês
é esse aqui, né? O cientista americano contesta aquecimento provocado pelo gás carbônico. A gente conversou em aulas anteriores que existem, né, cientistas que falam que o aquecimento global causado por emissões de gás carbônico e outros gases na atmosfera não existe, né? O que acontece na visão desses cientistas é que o nosso planeta ele está passando por um período interglacial, né? Um processo natural, assim como outros períodos que o nosso planeta já passou durante o processo de evolução. Tá? Quem diz isso é um professor, tá? Emérito, né, de uma universidade de Washington, dos Estados Unidos. Ele é professor de geologia glacial do professor Don Yesterbrook, tá? Ele não acredita, então, né, que as crescentes emissões, né, de dióxido de carbono e outros gases estejam afetando, né, o efeito estufa do nosso planeta. Por que ele não acredita? Ele tem feito pesquisas, né, e com base nas suas análises de amostras de gelo retiradas de geleiras da Groenlândia, essas amostras indicam, né, pelo estudo dele, que a Terra passa por constantes ciclos de aquecimento e resfriamento, tá? E normalmente esses ciclos duram 30 anos. No caso, essa variação de temperatura que estamos vivendo nos dias atuais seria um restígio, né, evidências de um processo de aquecimento que já terminou, mas só que ainda a gente está sofrendo as consequências disso. Tá? Então, de acordo com ele, com o professor Yesterbrook, todo o aquecimento que a gente tem sofrido nessas últimas décadas é resultado desse processo natural. Tá? Esse último processo de aquecimento terminou no ano 2000, né? E agora a Terra entrou numa tendência de resfriamento. Em seus estudos, ele também identificou 40 ciclos de frio e calor nos últimos 500 anos. Ele diz ainda, né, que todas as emissões de gás carbônico desde o início da Revolução Industrial mudaram apenas 0,008% da composição da atmosfera. Então, ele não acredita, né, que as emissões de poluentes na atmosfera alterou a atmosfera a ponto de intensificar o efeito estufa, tá? A sua teoria é que esses ciclos estão associados à variação na temperatura da superfície do oceano. Então, esses ciclos que acontecem, né, de variação de temperatura do nosso planeta, acontece porque os oceanos esquentam. E aí, consequentemente, a nossa atmosfera também, né, sofre com esse aquecimento. Ok? Então, outra visão aí, né, do que seria esse aquecimento global. Então, além de tudo isso que a gente já falou, né, que a atmosfera ela nos protege, ela é importante, né, para a manutenção da vida dos seres vivos no planeta por conta desse controle da temperatura. Ela ainda tem uma outra função importantíssima, né, que é o nosso protetor solar natural, tá? Se a gente for verificar os outros planetas, né, do sistema solar, todos eles sofrem, né, com a radiação solar. O Sol emite raios ultravioletas e normalmente são muito fortes, né? E, por exemplo, um astronauta, se ele tivesse que ir para Marte, ele teria que fazer as suas pesquisas em locais de proteção, né, ou no subterrâneo do planeta, tá? Porque a radiação é fortíssima e mataria eles em poucos minutos. Tá? Então, por isso, né, os astronautas eles usam trajes espaciais, né, que oferecem proteção contra essa radiação. Na Terra, se a gente não tivesse a atmosfera, né, a gente também estaria exposto a isso e provavelmente não existiria vida na Terra, né? Quando a gente fica muito exposto aos raios solares, né, sem usar proteção, o que acontece com a gente, né? Normalmente a gente fica queimado, né? A gente se machuca. Agora imagina, se a gente não tivesse a proteção natural que a gente tem, né? O que protege a gente naturalmente? Tá? O que nos protege dessa radiação
a ponto de nos manter vivos, né, sem nos machucar, é a camada de ozônio, tá? Assim como a gente viu na aula anterior, a nossa atmosfera ela tem 5 camadas. Nós estamos no interior, né, fazendo parte da troposfera, que é a primeira camada da atmosfera. Mas logo acima da gente existe a camada de ozônio, né, a camada estratosfera, que ela é formada pelo gás ozônio, né? Então também conhecida como uma camada de ozônio. E esse ozônio, né, esse gás que é incolor, ele tem a função de filtrar parte dos raios ultravioletas emitidos com a radiação solar. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem ó, mostrando, né, o Sol emitindo seus raios. E na verdade a gente tem 3 tipos de raio ultravioleta, né? A UVC, que quase não percorre, não penetra na nossa atmosfera. A UVB, né, que se a gente for ver aqui, ó, ele chega fraquinho, né, na superfície, porque a camada de ozônio filtra grande parte, né, dessa radiação e só uma pequena parte chega até a superfície. E o UVA, que é o raio que esquenta, né, é o raio ultravioleta que não faz tanto mal para os seres, mas que permite o aquecimento, né, oferece o calor para os seres vivos. Aqui a gente tem uma outra ilustração, né, mostrando o que acontece com esses raios na nossa pele. Olha lá, os raios ultravioletas do Sol e os efeitos sobre a pele. Olha lá, os raios UVC, tá? Ondas mais curtas geralmente não penetram, não chega nem no ozônio da Terra. Tá? Então elas são liberadas pelo Sol, mas não chegam na superfície terrestre. O UVB são ondas maiores que atingem a superfície da pele, pode causar queimaduras superficiais, bronzeamento e sinais de envelhecimento. Então, esses raios é que são filtrados pela nossa camada de ozônio, tá? A pequena parte que passa pela camada de ozônio, ela chega na nossa pele e pode causar queimaduras, um bronzeamento, né? Uma cor mais escura na nossa pele, além de envelhecer a nossa pele também. E existem os raios UVA, tá? Essas ondas penetram profundamente na superfície da pele, liberando radicais livres e causando mudança no DNA, e podem resultar em câncer de pele. Então, além de esquentar, né, a superfície terrestre, quando elas entram em contato com a nossa pele, elas são mais agressivas, né? Elas liberam radicais livres, alterando o DNA da nossa célula, provocando, através dessa alteração, tumores, né, câncer de pele. Então, aonde que está a camada de ozônio? Né? Ela é situada entre 20 e 35 km de altitude. A camada de ozônio é constituída de um gás ozônio, que é um gás incolor, que se acumulou na atmosfera apenas quando ocorreu o aumento do gás oxigênio. Então, ele só veio surgir na atmosfera depois que o oxigênio surgiu. Porque, na verdade, o oxigênio, se a gente for ver a estrutura química dele, são 2 átomos de oxigênios unidos, formando a molécula O2. O ozônio, o que é? É um átomo a mais, tá? Então, são 3 átomos de oxigênio unidos, formando uma molécula de ozônio, tá? Então, o ozônio, ele veio, né, depois que o oxigênio se formou. Ele é produzido naturalmente na estratosfera, tá? Então, é um ciclo, né, que o oxigênio, ele sofre e ele se transforma em ozônio, naturalmente. Isso é um processo natural. É tudo por conta da radiação mesmo. É a radiação que faz com que esses átomos se unem e formem essas moléculas. Tá? Então, elas surgem naturalmente pela ação dos raios solares. Tá? A camada de ozônio ela é estudada desde o século passado e desde essa época, né, que se viu a importância que ela tem para a gente e a importância de se manter ela intacta, né? Só que quando se descobriu a camada de ozônio, já percebeu também que ela já estava sofrendo algumas alterações. Então, aqui nesse texto, vem falando um pouquinho dessa alteração, né, que a camada de ozônio sofreu muito, um tempo atrás, agora ela voltou a sofrer, tá? Então, olha lá, a reportagem chama a preocupante volta do CFC, o gás que provoca o buraco na camada de ozônio. Então, o ozônio, né, que está lá na estratosfera,
ela é importante, pois ela absorve, né, os raios ultravioleta B ou UVB, né, que provoca câncer, queimadura na nossa pele, quando a gente absorve demais. E a Organização Meteorológica Mundial, ela detectou o ressurgimento do gás FC11, tá? Que é um dos principais causadores do buraco, cuja a produção é banida pelo Protocolo de Montreal em 1987. Então, o que aconteceu? Quando o ser humano descobriu, né, a camada de ozônio, a importância dela, mais à frente descobriu, em 1900, por volta de 85, 80, na década de 80, se descobriu que existia uma destruição nela, tá? Ela estava com algumas regiões do planeta, ela estava menos densa, né? Onde tinha grande quantidade de ozônio e em algumas regiões tinha pouca quantidade de ozônio. E onde tinha essas regiões com pouca quantidade de ozônio, a luz solar penetrava, os raios ultravioletas B entravam, né, sem filtro. E aí foram descobrir que o causador desse buraco, né, da camada de ozônio era um gás chamado CFC, que é o clorofluorcarboneto, que era presente em sprays, desodorantes, spray de tinta, resfriadores, né, aparelhos de resfriação como geladeira, ar-condicionado. E quando esses equipamentos eram acionados, liberava esse CFC na atmosfera. Tá? Então, a partir do momento que isso foi percebido, os países, né, do nosso planeta se organizaram e assinaram em 1987 um protocolo de Montreal, onde os países não poderiam mais liberar CFC na atmosfera. Né? Ela tinha que ser banida, né, da produção. Aí eu trouxe esse desenho aqui, essa ilustração, para vocês entenderem como é que esse CFC reage lá no ozônio, porque que ele destrói o ozônio. Então, olha lá, eu tenho uma molécula aqui de CFC, né, que é o clorofluorcarboneto. Então, ele tem uma molécula de cloro, moléculas de flúor, moléculas de carbono ligado entre si, átomos, né, ligados formando essa molécula. O que acontece? Quando ele é liberado na atmosfera, o raio ultravioleta libera o átomo de cloro. Tá? Então, você tem um átomo de cloro vagando pela atmosfera. Quando esse átomo de cloro encontra o ozônio, que é o ozônio, são 1, 2, 3 bolinhas cor-de-rosas. Cada bolinha cor-de-rosa seria um átomo de oxigênio, que forma o O3, né, que seria o ozônio. Quando o cloro encontra a molécula de oxigênio, ele quebra e separa um oxigênio dele. E aí fica só o quê? O2, que é oxigênio. Tá? Então, o CFC, ele quebra o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio, né? E esse cloro que estava vagante se une ao oxigênio perdido aqui, que foi quebrado. Tá? Então, a gente vai ter o monóxido de cloro, que é esse oxigênio que sobrou aqui grudadinho no cloro, e a gente vai ter uma molécula de oxigênio. Tá? Então, o ozônio, a camada de ozônio, ela foi se transformando em oxigênio, né? Só que, naturalmente, pela força da radiação solar mesmo, o átomo ele é mais forte que o cloro, tá? O átomo de oxigênio ele é mais forte que o cloro. Então, quando ele encontra um monóxido de cloro aqui, por exemplo, o que ele faz? Ele quebra a ligação do outro e se une a ele, tá? E aí vai voltando, o cloro sai, né? E esse oxigênio ele vai voltar a formar o ozônio, né? Ele vai se unir a outro oxigênio e vai formar o oxigênio, o gás ozônio outra vez, tá? Então, naturalmente, esse cloro que ficou, né, na atmosfera resultante da liberação de SFC, ele vai sendo dissipado, né? E as moléculas de ozônio vão se restabelecendo, né? Por conta desse oxigênio que vai se unindo novamente. Então, naturalmente, a atmosfera ela conseguiu se restabelecer depois desse Tratado de Montreal. A partir do momento, né, que os países pararam de liberar CFC, a camada de ozônio foi voltando ao normal. Só que, em 2012, no início do ano 2000, se percebeu novamente um buraco, né, na camada de ozônio. Olha aqui, é um gráfico mostrando, né, a quantidade de ozônio que tem na superfície terrestre. Então, essa aqui é o Polo Sul.
tá? É a Antártida. E olha só, ela tá com baixa concentração de ozônio. Quanto mais próximo do zero, né, mais baixo, e quanto mais alto, mais quantidade de ozônio. Então, regiões amarelas aqui, né, são regiões que têm bastante ozônio. No caso aqui, ó, você tem um buraco, né, a densidade do ozônio é menor, e aí você tem aí uma passagem de raios ultravioletas em maior incidência nesse local. Então, com essa análise aqui, é que se acredita, né, que existem países em algum lugar ou alguma fábrica que voltou a usar o CFC-11, tá? Então, esses valores aumentando, né, indica que alguém em algum lugar voltou a usar o CFC. Lembrando que quando os países pararam de usar o CFC-11, eles puderam ser substituídos por outros gases, tá? Como o hidroclorofluorcarboneto, o hidrofluorcarbono e o perfluorcarbono, tá? Então, tinha como trocar e esses gases aqui não destroem a camada como o CFC, né? Como o clorofluorcarboneto. Porque, só voltando aqui um pouquinho, porque no caso, quem destrói, né, é o cloro. E aqui, né, a gente substituiu, a gente acrescentou o né, o hidrogênio aqui, a gente pode ver, não, assim como outra substância, que faz com que o cloro não tenha força, né, lá na camada de ozônio. Tá, então, por que é importante, né, esse filtro, esse protetor solar natural? Né? Porque quando a gente fica exposto aos raios ultravioletas, eles trazem consequências ruins para o nosso corpo, né? A mais comum são as queimaduras, né? Quando a gente está muito tempo exposto ao sol, a gente vai queimar nossa pele, vai ficar com ardência, faz ferida, né? E mais a longo prazo, a gente pode ter aí alguma alteração genética nas nossas células da pele, tá? Resultando no desenvolvimento de câncer de pele. Tá? Então aqui a gente tem esse gráfico mostrando, né, que o UVB, né, ele vem numa camada mais superficial, que é a que machuca a nossa pele, queima a nossa pele, e os raios UVA, eles vão em camadas mais profundas, né? E essas camadas profundas que vão alterar o nosso DNA, libera radicais livres, faz que a nossa pele envelheça mais rápido. Formação de manchas na pele, pintas, né? Então, o UVB, ele penetra superficialmente, causa queimadura, ardência e vermelhidão, e o UVA penetra profundamente na pele, causando fotoenvelhecimento, mancha e câncer de pele. E o que a gente pode fazer, né, para se proteger desses raios ultravioleta? Por mais que a nossa camada de ozônio já esteja, vamos pensar assim, ela vai se estabelecer e a gente vai ficar protegido, uma parte ainda passa por ela, tá? Por mais que ela esteja toda perfeita, uma parte vai passar. Então, faz parte do nosso cuidado com a nossa saúde, né? A gente ter certas precauções para evitar o contato com os raios ultravioleta, tá? Então, principalmente, né, a gente tem que usar filtro solar adequado para o nosso tipo de pele, tá? Então, mesmo você que é um pouco mais morena, que dizem que as pessoas morenas não devem usar, os negros não precisam usar protetor, né? Porque eles já têm a proteção natural, que é a melanina. Mas não, tá? Todas as pessoas têm que usar o filtro solar, tá? Evitar a exposição ao sol entre 10 horas da manhã e 16 horas, né? Que entre esses dois horários a radiação solar é mais forte, porque o sol ele tá mais acima, né? Com mais frequência em cima da gente. E usar óculos escuros, tá? Por que óculos escuros? Porque o raio solar também afeta a nossa visão, tá? Eles podem destruir células da nossa retina, né? Provocar problemas de visão, tá? Aqui no caso, esse folhetim, ele vem falando todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Quando o sol está mais quente, no caso, agora é primavera, verão, né? A gente tem que beber muita água, passar protetor solar em todo o corpo, 30 minutos antes de sair de casa, né, para ele fazer a reação, e ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas, quando você principalmente vai estar em contato com água, por exemplo, na piscina ou na praia, tem que estar aplicando
né? Mais vezes, não adianta só passar para sair de casa e depois não passar mais. Ele sai, por mais que fale que não sai na água, ele vai sair, tá? Ele perde os seus princípios ativos, tá? Lá, evite expor ao sol entre 10 e 16, usa chapéu e óculos, e depois é importante também aplicar hidratante na pele, né? Porque se você se queimar, o hidratante ajuda a recuperar, né, essas células danificadas. Ok, gente? É isso aí, eu chego ao fim, então, desse capítulo. Marca um joinha lá pra mim, né, pra eu saber que você chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais.